Já imaginou como seria o mundo sem o frio? E aí, gente, como é que vocês estão? Estamos no nosso segundo dia da nossa semana criacionista. Eu espero que você esteja tendo um excelente dia, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o segundo dia da criação. Lembra, a gente está entendendo o que foi feito antes de nós nascermos, de onde a gente veio e para onde a gente está indo, tá bom? Eu queria te desafiar nesse dia a, quem sabe a próxima vez que você for ler a Bíblia, faça uma leitura diferente. Geralmente quando a gente lê a Bíblia, talvez você não entenda o que o autor quis colocar entre as linhas. O que o autor quis dizer naquilo que ele estava escrevendo. Porque a Bíblia ela é muito resumida, ela é muito sucinta. Com certeza o autor não colocou tudo aquilo que ele queria. Mas quem sabe se você pedir ajuda do Espírito Santo, ele não pode te revelar coisas tão legais como algumas que eu vou falar hoje que eu descobri. Vamos ver então o que aconteceu no segundo dia? Lá em Gênesis capítulo 1, verso 6, diz o seguinte: Depois disso, Deus disse: haja águas entre águas, um firmamento que separe as águas de cima e as águas de baixo. E assim foi. E ao firmamento, Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. Você sabia que antigamente existia água em cima? O que a Bíblia quis dizer com isso? Muitas pessoas têm dificuldade de entender esse verso porque a palavra firmamento é uma palavra que só aparece no texto hebraico nessa parte específica que eu acabei de ler. É uma palavra que remete como se fosse uma bolha de ar dentro da água. Isso é firmamento, é uma atmosfera, é a nossa atmosfera. A atmosfera terrestre é essencial para a manutenção da vida no planeta. Se ela não existisse, não suportaríamos o calor emitido pelos raios solares. Da mesma forma aconteceria o resfriamento da Terra durante a noite. Desde a troposfera até a exosfera, cada camada desempenha seu papel. Troposfera, a camada mais próxima da Terra, é o ar em que vivemos, respiramos e onde ocorrem fenômenos naturais como chuvas, neves, ventos e relâmpagos. É também na troposfera que ocorre a poluição do ar e onde a maioria dos aviões costumam voar. Estratosfera, onde localiza-se a camada de ozônio, responsável por proteger a Terra dos raios ultravioletas. Você lembra que não chovia antes do dilúvio. O dilúvio foi exatamente o momento em que Deus prometeu a Noé que ele iria destruir o nosso mundo com água. Então não chovia antes. Mas como que as coisas funcionavam? Bom, a Bíblia fala que quando começou a chover, as comportas do céu se abriram e as águas do abismo subiram. Antes funcionava da seguinte maneira: existiam túneis subterrâneos, hoje ainda existem, e toda a terra era irrigada através dessa água que corria. Não precisava chover, não precisava de nada de água vindo de cima, já tinha água de baixo. Já para pensar como que era para as pessoas antigamente olharem para o céu, o que elas enxergavam? Ora, se tinha água em cima, muito provavelmente, quando elas olhavam para o céu, para o universo, eles viam algo colorido, porque a luz branca que vem da lua, que vem do sol, que vem das estrelas, causa refração na água, então solta cores, assim como a gente vê no arco-íris, né? O fato é que antes também não tinha estações, não tinha calor, frio, como eu disse no início. Não tinha temperaturas diferentes, toda essa diferença, sair de manhã com blusa, voltar com guarda-chuva. Antes era uma temperatura só. Deus fez um ambiente perfeito no segundo dia para que a gente não precisasse ter nenhum tipo de problema com temperatura, nos preocupar com regar as plantas, vai chover, vamos colocar a telhada. Não existia nada disso. Como era diferente a vida do que é hoje, né? Eu quero terminar com um verso que fala sobre essa criação que Deus fez nesse segundo dia. Está lá em Romanos 1, verso 20. Diz o seguinte: Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Sabe por que Deus fez tantas coisas lindas nessa semana da criação? Para que, caso ele não estivesse junto mais de Adão e Eva, caso eles pecassem, em algum momento, quando eles olhassem para a criação de Deus, eles iam lembrar que tem um Deus cuidando de tudo, que tem um Deus que se importa com o que você vê, com o que você sente, a temperatura que você está sentindo e qualquer problema que você pode achar que você tem. Então não esqueça, sempre quando você tiver dificuldade, sempre quando você estiver se sentindo mal, não se esqueça que Deus está do seu lado. Olhe para as coisas que Ele criou
e saiba que Ele vai te ajudar naquilo que for preciso, tá bom? Nunca esqueça, tamo junto.